mais uma segunda-feira começando, mais uma semana começando. E nós temos aí que fazer uma correçãozinha da página 11 até a página 14, que foi a atividade que eu passei na quinta-feira para vocês. Quinta-feira nossa aula foi bem assim, né? Dinâmica, todo mundo falou, participou bastante, eu fiquei muito feliz. E aí hoje a gente já começa com essa correção. Eu falei que vocês iam começar a estudar numerais, né? Eu falei, vai parecer que era das aulas da tia Teteca lá quando a gente era criança, que era ensinando os números, é mais ou menos isso. Só que a gente vai olhar agora os numerais dentro do texto, uma outra perspectiva, ok? Então, tem um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente aí no livro de vocês, lá na página 6, que eu acredito que vocês leram para fazer os exercícios, porque para fazer tinha que ler. E aí vocês tinham que reler, né? E dizer quais eram os números que apareciam no título da lei e escrever por extenso. E aí tá aí. Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. B. Quais são os números que aparecem na ementa da lei? Escreva-os por extenso. Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Lei 9.029, de 13 de abril de 1995. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. E Lei 10.778, de 24 de novembro de 2003. C. Quais são os números dos artigos? Escreva-os por extenso. Artigo 1º e artigo 2º. D. Quais são os números dos incisos? Escreva-os por extenso. Incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais partes da lei aparecem em algarismos romanos? Nesse trecho, o título e os incisos são apresentados em algarismos romanos. Tia Cíntia, mas por que a gente está fazendo tanto número por extenso? Porque agora a gente vai começar a observar que em textos como estatutos, artigos que têm leis, tudo isso tem um fragmento do estatuto, tem diferentes números, porque vem com leis, títulos, artigos, incisos, principalmente nesse fragmento do Estatuto da Igualdade Racial, que a gente viu aí, né, que estava lá na página que a gente leu. Numeral é a palavra usada para quantificar os seres ou indicar a posição relativa deles em uma série. Os numerais podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários, ok? Que foram aí os que a gente já viu em outras situações e que a gente vai começar a rever agora. Página 12, galerinha. Quais numerais presentes na lei indicam quantidade, gente? Quais indicam quantidade? Os números das leis e as datas. Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010. Isso indica quantidade. 20 de julho, 20 dias, né? Quantidade de dias de julho, 20 dias de qual ano? De 2010 anos, entendeu? E os dois incisos em algarismos romanos. Como eu estou utilizando a letra cursiva, o algarismo romano, infelizmente, ficou em letra cursiva. Mas isso não é caô pra gente, porque aí eu vou alterar para vocês aqui como uma letra comum, né? Uma letra de máquina, e aí você vai conseguir visualizar qual é, olha, tá vendo? Quais são os números romanos, né? Para não confundir, porque como eu escrevi o texto em letra cursiva, né? Aí, enfim, vamos lá. 3. Quais os numerais presentes na lei indicam ordem? Os números dos artigos 1 e 2, que na verdade é o que a gente chamaria carinhosamente de primeiro e segundo, ok? Essas alterações eu vou fazendo junto com vocês para vocês verem e fazerem junto. 4. A.
Quais números aparecem nesse período aí? Do segundo IBGE 2017, 54,4% ou mais de meio, né, metade da população se autodeclara preta ou parda. Quais os números aparecem nesse período? A porcentagem, que é 54,4%, e a fração 1/2, que indica metade. B. Que tipo de numeral é apresentado no período? Explique. São números fracionários, pois a porcentagem é uma parte de um todo, de 100 partes, né? Então, é uma fração, cujo denominador é 100. E meio é uma fração em um número inteiro. 1/2, né? Beleza. Na página 13, tem o número 5. Releia os trechos do fragmento do romance infanto-juvenil Histórias da Preta que você leu no início do capítulo. A diferença enriquece a vida e a igualdade é um direito de todos. Somos todos iguais ao direito à vida. A palavra refere-se a uma quantidade de direito ou a determinado direito. Nesse caso aí, ela se refere a um determinado direito, que é o direito da igualdade, tá? Na letra B, de acordo com a resposta anterior, você classifica como numeral ou artigo? Nesse caso, artigo indefinido, porque ele não está falando de uma quantidade de direitos, mas sim de um direito específico, tá bom? Vocês vão ver então, pessoal, que os numerais eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Cardinais são esses que a gente já conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, blá, 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 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, blá, 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 blá. Tá? São os cardinais. São aqueles que contam quantidades. Quantidade de idade que você tem, quantidade de coisas que você vai fazer, quantidade de dinheiro, meses, né? São os números cardinais que a gente usa no dia a dia para enumerar coisas. Já os ordinais, como o próprio nome diz, eles indicam ordem. Se ele indica ordem, ele indica colocação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, quinquagésimo, octogésimo, duocentésimo, quadringentésimo. Professora, eu vou ter que decorar todos eles? Decorar não, mas aprender, ok? Você não vai ter que decorar, mas vai ser necessário que você faça um esforço para aprender. Claro que não tem como de uma hora para outra você aprender tudo de uma vez, mas é bom você estar sempre praticando para não esquecer. Os multiplicativos são aqueles, como o nome já diz, a gente está sempre percebendo eles naquilo que envolve multiplicação. O do 1 não tem, né? É simples, não tem. Agora, quando você multiplica um número por 2, você tem o dobro ou você tem o duplo. Quando você multiplica por 3, você tem o triplo ou tríplice. Quando você multiplica por 4, você tem o quádruplo. Por 5, o quíntuplo. Por 6, o sextuplo. A gente vê muito eles também na hora quando a gente está estudando frações, tá? E aí, por falar em frações, tem os fracionários, que são o quê? São os nomes, como a gente chama as frações. Só que a gente não usa ele só nas frações, a gente usa ele no dia a dia em diversas outras situações. Entendeu? Meio, terço, quarto, quinto, sexto. 1/6 da turma vai ficar de castigo hoje até depois da hora. Um exemplo, né? Claro que a gente nem tá na escola, então não tem como fazer isso. 1/2 da população, né? Metade. 1/2 é metade. Você pode ver como metade também. Metade da população quer que as aulas retornem. Um exemplo. Entendeu? Comi 1/4 de pizza. Ou seja, dividi a pizza em 4 pedaços e comi 1. Entendeu? Isso é o número fracionário. Então, numeral, a gente viu aí que é muito fácil. Existem 4 tipos, que são cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. E a gente já viu quais são. E aí, no decorrer da nossa aulinha, de tudo, a gente vai poder ir estudando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais sobre eles. Só que agora, eu quero que você se organize aí para ir para o Hangouts, para a gente fazer as nossas atividades online lá juntinhos. E aí, para casa, vai ficar o livro da página 15 até a página 19, tá? Que são algumas atividades aí sobre
numerais também. Tem um joguinho que é... Eu não sei, algumas pessoas chamam Sudoku, outras chamam Sudoku. Eu não sei, eu conheço como Sudoku. Não sei se alguém conhece com uma pronúncia diferente. Que é um joguinho japonês muito legalzinho, que é para treinar os números também. Eu acho que vai ser bem legal de vocês fazerem aí, tá bom? Esse vai ficar para casa, da 15 a 19. E eu te espero agora, ao vivo, no Hangouts. Um beijo e até daqui a pouquinho, pessoal. Tchau, tchau!